Boa tarde para todos, meu nome é Wilson Barbosa, esse é o canal do Despertar da Alma. Um canal dedicado à espiritualidade e à ciência aplicada, ou física da consciência. E hoje eu reuni aqui um monte de objetos aqui, que são parte do meu experimento e vou apresentar para vocês um pouco do meu laboratório. Uma parte deles vocês já conhecem, que é a minha cozinha, onde eu faço algumas demonstrações dos campos de GANs e também dos orgonites. Então, eu quero começar mostrando esse primeiro reator aqui, um dos primeiros que eu fiz, que foi o reator dinâmico, e que eu até achei que ficou um vídeo meio engraçado, né, porque na verdade era um vídeo para uma amiga minha, e ele tem aqui uns símbolos, tá? Então esse aqui é o Shokurei, esse aqui é o Daikomyo, e esse aqui é um símbolo celta, tá? Que serve para proteção. Então vou botar ele para funcionar um pouquinho aqui. Ele funciona assim, ó. Tá? Eu deixei a base dele na época porque eu não entendia, não tinha caído da minha ficha ainda como é que desmontava esse negócio aqui dessa base. Depois eu descobri que era tirando uma roelinha que tem aqui de pressão que a gente consegue tirar. Ele trepida bastante. Ele está girando no sentido anti-horário, ou seja, está jogando a energia toda para dentro. Tá? Eu tenho percepção do chakra das mãos, né? Que eu trabalho, digamos assim, durante a minha caminhada, isso foi um presente que eu recebi. Então esse aqui foi o primeiro que eu fiz, um dos primeiros que eu fiz, na verdade foi o primeiro que eu fiz, que foi o reator dinâmico. Tá? Jogando, ele tem dentro dele, ele tem GANs de CO2 e de ZNO. Tá? Ele funciona como uma fontezinha da Intelbras, que patrocina nós, como diz o pessoal do Escombeiro. Ele é de, se eu não me engano, 12 volts. Não me lembro quantos amperes, mas é de ligar o roteador. Esse foi um dos primeiros que eu fiz. Aí eu tive a ideia de fazer ele diferente. Na época, quando eu pensei em fazer esse aqui, eu cheguei a fazer alguns. Esse aqui mesmo eu fiz em cima de uma outra base, porém, dá para ver aqui que ele tem uma... Aqui dá para ver a espiral de cobre, ó, nano recoberto. Tá? Ok? Então ele fica girando. Então isso aqui na verdade é uma caneta que eu serrei. Fiz esse fechamento aqui com epóxi, né? Que foi Durepoxi. A epóxi patrocina nós, né? Mas infelizmente eu não gostei não, né? Então não precisa não. Deixa pra lá. Não gostei, eu achei que ele até tem efeito, mas ele ficou pouco ganso aqui dentro, eu não sei porquê. Né? Na hora de colocar, não me dei conta e tal, ainda tem que desmontar e botar um outro tubete aqui em cima. Aqui. Mas ele está funcionando. Tá bom? Eu peguei cortei uma madeira, forrei essa madeira e fiz uma base para ele. Vamos ligar ele aqui. Ele funciona legal. Funciona bem. Ele funciona na questão da eletricidade muito bem. Como um todo. Tá? Bom. Aí, esse material que eu estou usando aqui agora, nesse momento, é um material reciclado. Ou seja, sustentabilidade. Tá? Então eu tenho aqui um pouco do material que eu recolhi, tá? Que eu ganhei, uma parte eu ganhei, alguma coisa de celular, outras fontes de 12, de 7, de 5 volts DC. Né? Pega a corrente alternada, transforma em corrente contínua. Tá? Depois eu tenho os coolers. Esses aqui são alguns dos coolers que eu consegui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles estão funcionando, já foram testados. Tá? E estão esperando só fazer a base e fazer o resto do trabalho. Tá? Bom, o que eu fiz? Esses aqui são os cobre nanos revestidos. Eu vou pegar o cobre, tá? Estão aqui na bandejinha aqui, mas eu já passei uma cobertura de goma laca neles, para ficar mais fácil de manipular, para não interferir diretamente na nanocobertura.
tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, esse aqui, ó, esse cobre aqui, eu dobrei ele na ponta e depois eu enrosquei ele no sentido anti-horário, né? Eu enrosquei ele assim. Então, o que vai acontecer? Quando ele tiver... Na verdade, perdão. Perdão, na verdade, ele aqui está no sentido horário, tá? Foi assim, né? Sentido horário. Mas o que acontece? Se eu colocar ele assim, e o cooler estiver girando nesse sentido, a energia, não sei como é que vai funcionar, eu não testei isso, tá? Mas eu imaginei que se eu colocasse assim e ele estivesse girando para cá, que me pareceu que a energia estaria entrando e não saindo. Então eu resolvi, na hora de colocar, inverter ele e colocar ele nesse sentido, já que o cooler vai girar da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, ou seja, no sentido anti-horário. Então essa ponta aqui eu imagino que está jogando a energia na rede, que foi a experiência que eu recebi, a intuição para fazer isso aí. Tá? Esse é um fiozinho, eu acho que ele é um fio único, né? Eu acho que tem 1 milímetro, não tenho certeza. Tá? Depois eu fiz outros, eu acredito que esse aqui é 1,5 milímetro, ok? Tem que ainda arrumar essas pontas dele aqui, porque elas estão para dentro, vou virá-las um pouquinho para fora. Então eu fiz vários tipos. Tá? Esse aqui ele é um pouquinho mais grosso, acredito que é 2,5. Esse outro aqui que eu fiz com um pouquinho mais de voltas. Isso tudo eu vou testar. Eu vou testar os campos dele. E esse aqui mais simplesinho, eu fiz assim, uma espiral, tá? Mais abertinho e tal. A espiral realmente não está perfeita, eu sei que não está, mas está funcionando. Tá? O importante é que ela funcione, mesmo que não esteja perfeita. Quando ficar perfeita, vai levar um tempinho, mas eu vou chegar lá. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Bom, aí eu precisava fazer o quê? Eu precisava dos tubetes. Aí eu fiz isso aqui, ó. Peguei umas caixinhas de ovos, duas na verdade, era uma grande, cortei, já estava cortado. Eu só passei elástico, peguei os tubetes e coloquei o ganso aqui dentro, ó. Tá bom? Ele tá com ganso até aqui. E aqui em cima, eu ainda vou testar para ver se ele ficou bom ou não ficou bom. Eu coloquei um outro tipo de cola, que é uma cola tipo solda, tá? E essa aqui realmente é boa, tá? Não vou falar o nome porque ninguém está patrocinando nada. Então, esse tanto de ganso aqui que tem, que é de CO2 e ZNO, o que acontece? O reator, que eu fiz o vídeo na semana passada, ele tinha só um cantinho assim, o que ali, olha, digamos que 3 ou 4 milímetros só de GANS. GANS é o GANS propriamente dito, né? Não água plasmada, plasma líquido. Tá? E isso aqui foi coletado de um reator que recém foi feito e que o GANS ainda não foi lavado. Então ele está praticamente puro. Tá? E aí eu ontem, então eu fiz essa produção aqui, ó, bem fácil de fazer. Esses tubetes aqui, na verdade, eu já tinha em casa, eles foram retirados de um negócio que estava pendurado, nem sei direito o que era, tá? Mas foi um jeito que eu encontrei, reciclando material, de fazer os tubetes, tá? É o que eu tinha no momento para fazer e ficou muito bom, ok? Bom, aí, é uma coisa bem legal que eu tenho para falar, que eu resolvi fazer hoje, me deu um clique na cabeça, cara, por que tu não respira o GANS, né? Aí eu tenho esse GANS aqui, que foi o último reator de ZNO que eu fiz. ZNO ele dá bem, pelo menos para mim, ele dá bem rápido, né? Tem esse tanto aqui. Tá? O pote é bem grandinho. Já retirei alguma coisa daqui para usar de GANS, né? Então ele tem aqui duas bobinas nano revestidas, conectadas lá no fundo, talvez dê para ver, a uma placa de ferro com cobertura de zinco. Tá? A plaquinha é mais ou menos grande, ele está aguentando. Tá? Tomei algumas precauções com relação ao cobre para não contaminar, ou seja, para não estar fazendo GANS de CUL em vez de fazer de ZNO. Tá? E hoje de manhã
eu fiz o quê? Eu vim, ele tem uma bancada ali onde ele fica e respirei o GANs. E que coisa maravilhosa, que quantidade incrível de energia que existe aqui. O GANs em si já tem muita energia, água plasmada, plasma líquido também. Agora, o que ele está emanando aqui, né, é alguma coisa assim muito, muito, muito fantástico, muito legal. Tá? Aqui vocês no fundo aqui estão vendo aqui uma tela que eu fiz era alguma coisa de um pano velho, e em cima aqui uma outra tela minha, né, que é a águia. Essa tela foi feita aí em 2016, quando eu comecei a fazer meus vídeos em 2016. Os primeiros vídeos aí no primeiro mês já tinha, os mestres me mandaram, faz uma tela assim que seja uma águia. Eu desenhei a águia, mas a águia mesmo não saiu. Tá? Então lá no fundo, vamos dar uma passeada aqui, né? Aqui, ó, eu tenho esse reator aqui, vamos ver aqui, ó. Esse reator dinâmico, tá bom? Ó, presta atenção como ele faz barulho. Ele é barulhento, né? Ele treme muito. Isso aqui eu quero eliminar. Quero eliminar o barulho e a tremedeira dele. Tá? Ele tem que aprimorar, né? Por isso que eu quero fazer algumas... Esse aqui ainda está com cobre ainda meio grosso, não está bem alinhado, então está dando isso. Mas ele tem igual aqueles tubetes que eu mostrei ali. Aqui eu tenho então uma parte do meu laboratório, onde ficam as ferramentas, algumas ferramentas. Aqui o multímetro, ok? E aqui a parte que eu considero a parte mais legal, que é onde estão os meus GANs. Tá? Então aqui eu tenho... Eu tenho que voltar lá depois para mostrar. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um pulverizador de ambiente, onde eu botei GANs e coloquei aqui algumas gotas, que eu não graduei muitas gotas, mas eu coloquei algumas gotas, pelo menos umas 20 gotas de fitoalquímico, que serve para limpeza. Aqui então eu tenho o CO2, o ZNO, lá no fundo eu tenho colhido hoje plasma líquido, naquele outro pote mais escuro eu tenho a limpeza, que são as lavadas que eu faço nos meus GANs. E aqui eu tenho um GANs de CO2, que foi o último que eu fiz, que está produzindo. Já fiz algumas colheitas nele. Vou dar uma melhorada nele, acredito que ainda dá para melhorar um pouco mais ainda. Né? Toda a estrutura. Deixei tapadinho aqui no cantinho. Aqui eu tenho um outro GANs que eu comecei a fazer agora há pouco, que é o GANs de cúrcuma. E eu recebi uma chamada de atenção, que não foi uma chamada de atenção, mas foi uma dica que me deram, que meu GANs de cúrcuma estava contaminado por cobre, e realmente estava. Tá? Porque esse aqui tem alguns dias e nada de azul aqui, então realmente estava contaminado. Mas não vou botar fora não, vou guardar. Bom, então eu cubro eles para não cair nenhuma poeira, nada, né? Tenho certo cuidado com eles. E aqui eu tenho, no fundo aqui, os meus GANs de plantas medicinais. Então eu tenho aqui aquele que é feito com a soda cáustica, né? Eu tenho aqui hortelã, que eu já comecei a tomar, porque já está lavado. Tá? Eu tenho urtigão, que é muito bom para limpar o sangue. Aquele, urtigão. Eu tenho aqui também pronto cravo. Não dá para tomar tudo uma vez só, porque é coisa demais. Tem uns lá atrás que eu ainda não terminei de lavar, que é esse de cúrcuma. Que no fim eu não sei se é ou não é mesmo.
Eu tenho esse outro pequenininho aqui que eu tenho que trocar de pote, que é o louro. O de canela, que eu lavei e nada dele fica claro. Então estou tomando assim mesmo. Cipó mil homens, que é uma planta maravilhosa. E anis estrelado, que aqui não aparece, aparece aqui em cima aqui. Esse é o anis. Ok? E aqui tem mais umas coisinhas. Tá? Aqui tá algumas das ervas e essências que eu vou fazer o meu próximo Gans que eu fizer de plantas, essas eu vou filmar e vou colocar à disposição como é que eu fiz, ok? Eu comecei tomando Gans em gotas, na verdade comecei com 8 gotas, e hoje eu já estou tomando Gans puro. Gans, na verdade não, o plasma líquido, né? O PL, né? O plasma líquido. Então é isso. E aqui está mais um reator, esperando para ser feito. Tem uma bolinha de ping-pong ali com Gans dentro. E mais material. Bom, então é o seguinte. Olha aqui. Eu coloquei algumas garrafas de Gans. Ele tinha Gans também. Na minha horta. Botei aqui do lado de casa. Tem um pouco mais de um mês. Eu quero ver, depois eu vou fazer um teste, porque a nossa terra aqui ela é uma terra bem ácida. Depois eu vou fazer um teste para ver como é que está a acidez da terra. Vou mostrar esse teste, tá? E como a horta agora ficou mais ou menos, ficou uns 2 por 5 ou 6 mais ou menos, 5,5, não sei. Ficou legal, vai dar para plantar bastante coisa. Estamos esperando o verão aqui porque é bastante frio, né? Ok, então eu tenho aqui mais alguns Gans, esses foram da segunda leva que eu fiz um filme. Eu fiz 2 Gans de remédios, que eu ainda estou tomando, porque eu não vou abandonar os remédios assim, que seria uma imprudência. Tá? Que é a hidrocortiazida e a simvastatina. A simvastatina até o remédio em si eu já parei de tomar. Tá? Mas a hidro estou tomando ainda e eu tenho que fazer o outro que é o atenolol. Tá? O atenolol eu não fiz ainda, eu vou fazer na próxima leva que eu fizer. Então eu tenho aqui Gans de sálvia, que é esse aqui, que ainda tem que lavar ainda mais. Esse aqui já está com plasma líquido do CO2. Tá? Eu tenho outro Gans aqui que não vai dar para enxergar ele direito, porque ele é um Gans que ficou num pote branco, né? Que é o Gans de arroz negro. Tá? Que é esse Gans aqui, ó, ver se dá para ver ele. Ainda tem que ser lavado. Como eu estou agora começando a usar o Gans de CO2 e ZNO nos Gans que são os Gans de ervas, então tem que ir aos pouquinhos, né? Mas tem que lavar. E aqui o Gans de alecrim. Então é isso. Tá chovendo lá fora, ver se dá uma estiada, daí eu vou tentar pegar umas tomadas lá da rua lá para mostrar, né? Mas enfim, é isso. Tá? Desejo a todos uma ótima tarde, ficam todos muito bem. Forte abraço, tchau, tchau.